Tudo bem? Eu sou o Sensei Horácio, aqui da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Ubatuba, e hoje vamos à nossa aula 20. Nessa aula 20, eu vou falar um pouquinho de vocabulário e contar um pouquinho da história do judô também. E mais no final da aula a gente vai fazer uma parte prática, só para a gente não perder a prática do nosso esporte. Kyotsuke! Shomen! Bem. Sensei. Bem. Onegashimasu. Na aula de hoje, então, eu vou falar um pouquinho por que quando o sensei vai fazer os exercícios, ele conta em outra língua. Bom, se vocês não sabem, o judô ele tem origem japonesa. Então, uma das peculiaridades do nosso esporte é que algumas palavras, alguns gestos, algumas situações, nós temos que acabar passando para vocês em japonês também, porque faz parte daquele vocabulário usual da aula. Então é o seguinte, primeira coisa que eu queria explicar para vocês é a situação da foto do mestre Jigoro Kano, do Shihan Jigoro Kano. Shihan, mestre. Então, fica aí a primeira palavra já para a gente saber um pouquinho do nosso vocabulário. Na verdade, assim, nós fazemos um cumprimento ao Shihan Jigoro Kano em forma de respeito, para a gente nunca esquecer quem criou o esporte, quem difundiu o esporte, quem trouxe o esporte para o mundo, tá bom? Então, isso é uma coisa, a palavra Shihan, que quer dizer mestre. No caso do sensei, professor, tá bom? Então, são duas palavras bem importantes que a gente deve saber para a nossa aula de judô. A outra situação é a seguinte, a contagem de 1 a 10 em japonês. A gente tem que saber ichi, ni, san, shi, go, roku, shichi, hachi, kyu, ju. É muito importante que a gente saiba pelo menos contar até 10. Depois, quando a gente aprende a contar até 10, é normal que a gente queira saber outras palavras, tá bom? Então, isso são duas situações importantes. Quando eu faço o movimento de saudação e falo rei, rei quer dizer saudação, tá bom? Aí tem algumas palavras que são usuais. Mate quer dizer parar, hajime, começar, tá bom? Tem duas palavrinhas muito importantes que a gente deve saber, tá bom? Porque como a gente está dentro de um ambiente onde os treinos acontecem, a gente tem que entrar um pouco nesse universo oriental das aulas de judô e a gente trazer isso para a nossa aula. É muito interessante vocês conhecerem duas palavrinhas também. Uma das palavrinhas é mizu, que quando você está com vontade de beber água, você chega para o seu sensei, mizu, que quer dizer água. E outra palavra muito importante para que a gente já se ambientalize também, são as duas situações na qual o sensei autoriza a sair do tatame, é você chegar e falar, sensei, toire. Toire quer dizer banheiro, tá? Então é assim, bem legal a gente saber essas palavrinhas, para que isso fique bem legal dentro das nossas aulas. Por exemplo, vocês ouviram o sensei falar kuzushi, que quer dizer desequilíbrio, kumikata, que quer dizer pegada, uchikomi, que quer dizer entrada de golpe, neuaza, técnicas de solo, tatewaza, técnicas em pé. Então é assim, tudo isso a gente tem que saber. Por exemplo, aprofundando um pouco mais, a gente falou Osai Komiwaza, técnicas de imobilização. Depois nas técnicas em pé, em Tatewaza, a gente falou em Koshiwaza, que é técnicas de quadril. Depois a gente falou em Tewaza, técnicas de mão. Ashiwaza, técnicas de pé e perna. Então é assim,
todas essas palavras, elas fazem parte diariamente das aulas de judô. Então a gente tem que praticá-las, tá bom? Bom, voltando às nossas palavras, tem duas palavrinhas também que o sensei pode estar falando para os alunos quando é o momento certo da criança sair do tatame ou da criança voltar para o tatame. Por exemplo, você chega no seu sensei, sensei, Mizu. Se ele fizer a reverência e falar Hai, você pode ir. Agora, se ele virar para você e não fizer a reverência e falar Ie, quer dizer não, porque ainda não é o momento de estar saindo do tatame. E também não é muito confortável para o sensei que os alunos a todo instante fiquem saindo do tatame. Então a gente tem que saber o momento certo, tá? Isso aí a gente faz essa conversa com o sensei nas primeiras aulas de judô. Ele passa essa regra e essa regra tem que ser seguida. Bom, a outra situação é a seguinte. Eu vou falar um pouco de regra de luta de judô, tá? Em japonês. Então, toda vez que você estiver assistindo na televisão, e aí vai ter lá os dois lutadores, o árbitro central, com aquele que usa terno é o árbitro central, né? O árbitro central ele vai dar o comando, Hajime! Aí vocês veem que a luta começa. Aí, ou ele vai fazer a pontuação, que é vazare e ippon, quando tem uma projeção, ou ele vai falar, sai comigo, e vai fazer esse gesto, que quer dizer, está seguro, que a pessoa está sendo imobilizada, tá bom? Então é assim, e dentro da competição, muitas vezes ele pode falar Hajime, muitas vezes ele pode falar Mate, ele pode fazer um gesto, ou falar a palavra... Eu esqueci a palavra. Usar a palavra Shido, que quer dizer ponto negativo, certo? Que é punição, na verdade. Então é assim, pessoal. Essas são algumas das palavrinhas em japonês que a gente deve saber para estar conhecendo o nosso esporte. Agora, voltando um pouquinho aqui, falando do Shiranji Gorokano, é o seguinte. Judô. A palavra judô, ela quer dizer caminho da suavidade, tá? Mas aí você pergunta, um esporte que um derruba o outro, por que suavidade? Porque é para mostrar que a gente consegue, usando um dos princípios do judô, que é o máximo de eficiência com o mínimo de esforço, que a gente consegue fazer a projeção do nosso colega de treino, do nosso adversário de competição. E para quem derruba é sempre suave, pessoal. Pensa nisso, é uma piada, certo? Soa engraçado. Mas se você for prestar atenção, assistir os vídeos e assistir outros vídeos na internet, você vai perceber que quem está fazendo a projeção não está fazendo tanta força, está fazendo mais suave, está utilizando do desequilíbrio, do kuzushi, certo? E está utilizando da aplicação do golpe, kake. Então, o que eu quero deixar aqui nessa aula de hoje é um recado, sabe? Estudem também essa parte do judô, o vocabulário, isso é bom, tá? Nesse momento de que a gente está distante um do outro, que vocês não conseguem vir ao sensei para o sensei passar esses ensinamentos, o sensei vai fazer o seguinte, na aula de hoje, o sensei vai colocar uma foto com vocabulário básico, estudem, tá bom? Vai estar aí na continuidade do vídeo. Bom, na nossa aula de hoje, então, a gente aproveitou para conhecer um pouco mais do esporte que a gente pratica, né, pessoal? Bom, queria deixar um recado para vocês, que é o seguinte. Entrem lá na página da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Ubatuba no YouTube, comentem os vídeos, deixem o seu like, vamos subir o número de visualizações, como a gente tem conversado entre nós, professores. Sabe, a gente está fazendo um material com tanto carinho, a gente está se esforçando tanto para que vocês se mantenham ativos em casa e quando vocês voltarem, vão voltar cru,
sabe, tendo que a gente ensinar de novo tudo que já foi ensinado. Então, pessoal, assiste os vídeos, sabe? Assistir um vídeo no YouTube, é só correr para baixo lá, se inscreve no canal da secretaria, dá essa fortalecida para a gente, que fortalece tanto vocês também, tá bom? Então, ó, o Sensei espera que todos vocês estejam bem, que todos os familiares estejam bem, que vocês continuem persistindo, insistindo, estudando em casa, seja o esporte, seja o material da escola, continue estudando, pessoal. A gente está, todos os professores se esforçando, porque para a gente também tudo isso é novidade, tá bom? Então, ó, o Sensei vai encerrar a aula aqui, agradece vocês mais uma vez da paciência e perseverem junto com a gente. Ketsuke, Sensei, Rei, Shomen, Rei, Arigato. Stand up, judo. Stand up, judo. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up, judo.